As profundas mudanças exigidas pelo princípio da relatividade alcançam as raízes da mecânica newtoniana. Pode até parecer que a relatividade destrói as bases sobre as quais a mecânica newtoniana foi construída. Em certo sentido, isso é verdade, mas a formulação newtoniana ainda é precisa e ainda muito útil sempre que velocidades são pequenas em comparação com a velocidade da luz. Nesses casos, os efeitos relativísticos e as modificações nas leis do movimento são tão pequenos que não são observáveis. Os físicos são unânimes ao aceitar que as leis da mecânica newtoniana não estão erradas, mas sim incompletas. Elas representam apenas um caso limitante da mecânica relativística. Portanto, a relatividade não destrói as leis da mecânica newtoniana, ela apenas as generaliza. Olá pessoal, bem-vindo ao Verve Científica. Nesse vídeo você vai descobrir como é que funcionam os conceitos de massa e momento na relatividade, como é que eles podem ajudar na análise das leis de Newton dentro do contexto relativístico. Se você quer mesmo aprimorar a sua compreensão sobre o mundo, continue acompanhando essa série e, para facilitar a sua vida, ative o seu sininho para ser avisado sobre os novos capítulos e se inscreva também no canal. Os princípios básicos da dinâmica newtoniana são expressos pelas leis de movimento de Newton. Essas três leis são consistentes com o princípio da relatividade sempre que as transformações de Galileu forem válidas. Mas como já vimos aqui, elas nem sempre são. Elas são apenas o limite das transformações de Lorentz para o caso de baixas velocidades. Com isso, as leis da dinâmica newtoniana também representam apenas aproximações de baixa velocidade das leis da dinâmica relativísticas, leis que devem ser as mesmas em todos os referenciais inerciais. Eu vou mostrar aqui que, embora não haja um equivalente relativístico preciso para cada uma das três leis de Newton, seu significado ainda pode ser observado na relatividade se nós tomarmos alguns cuidados na análise. Mas antes de falarmos das leis propriamente, precisamos revisitar o conceito de massa. A massa, que comumente é considerada uma medida da quantidade de matéria no objeto, na verdade, não é bem compreendida como um conceito físico. Como eu vou discutir nos próximos vídeos, isso acontece porque tanto a quantidade de matéria do objeto quanto o conteúdo energético dos seus constituintes fundamentais contribuem para o seu peso. Mesmo assim, existem duas maneiras distintas de medir a massa de um objeto. Podemos obtê-la pesando o material usando uma balança ou determinando a força necessária para acelerar o objeto em uma dada aceleração. Contudo, nenhum desses dois métodos fornece valores absolutos para a massa. No primeiro método, os resultados medidos variam com a força local da gravidade. Na Lua, por exemplo, um objeto pesa menos do que pesaria na Terra, embora sua massa permaneça a mesma nos dois lugares. Quando medida dessa forma, por pesagem, ela é dita massa gravitacional. O segundo método de medir a massa requer a medição da força necessária para acelerar o objeto. Uma massa maior requer uma força maior para ser colocada em movimento. A massa medida dessa maneira é chamada de massa inercial. A massa inercial terá o mesmo resultado independente do lugar, embora o valor seja sujeito à variação relativística devido ao movimento do objeto. Mais adiante nessa série eu voltarei ao conceito de massa gravitacional e a sua relação com a massa inercial. Mas aqui o importante é apenas a massa inercial medida por um observador. Então, nesse vídeo, sempre que eu me referir à massa, entenda que seja a massa inercial. A medida da massa inercial requer medições de tempo e distância, já que ela depende da força necessária para aumentar a aceleração, que nada mais é do que a variação da velocidade por unidade de tempo. E como já sabemos, medições de tempo e distância variam tanto com a velocidade relativa do objeto, como com a velocidade do observador. Com isso, as medidas de massa inercial também variam. Para descrever essa variação na massa causada pelo movimento relativo, é comum encontrarmos a definição de massa relativística. Essa definição é similar à expressão para a dilatação do tempo e emprega a massa do objeto medida no referencial em que ela se encontra em repouso e a multiplica pelo fator de Lorentz. Isso sugere que à medida que a velocidade do objeto aumenta, a sua massa também aumenta. E no limite, quando a velocidade do objeto vai se aproximando da velocidade da luz, a sua massa vai se tornando infinita. Mas a ideia de que um objeto se torna mais massivo, que ganha mais substância porque viaja em altas velocidades, é equivocada. Isso não ocorre. Por isso,
a maioria dos físicos procuram evitar essa definição de massa relativística. Eles ressaltam que um objeto possui apenas uma massa, que é a sua massa medida no referencial de repouso, que nós chamamos de massa de repouso, uma terminologia que passa a ser redundante e também será evitada. Nisso, nós estamos apenas seguindo a visão de Einstein, que certa vez escreveu para um colega e disse: "Não é bom introduzir o conceito de massa relativística de um corpo, para o qual nenhuma definição clara pode ser dada. É melhor não introduzir outra massa além da massa de repouso. Em vez de introduzir a massa relativística, é melhor mencionar a expressão para o momento e energia de um corpo em movimento." Em prol da didática, antes de discutir a primeira lei de Newton na relatividade, eu vou discutir primeiro como podemos obter uma generalização relativística para a segunda lei. E para isso, primeiro, vamos discutir o conceito de momento linear. Devemos ter em mente que na mecânica newtoniana, a forma mais geral da segunda lei de Newton não é força igual a massa vezes aceleração, mas sim que a força é a taxa de variação do momento linear. Experimentos mostram que esse resultado ainda é válido na mecânica relativística, desde que usemos o momento relativístico no lugar do momento clássico. Como já vimos aqui no canal, o momento clássico de um objeto é o produto de sua massa pela sua velocidade, que pode ainda ser escrita em termos do tempo que o objeto leva para percorrer uma dada distância. Note que estamos empregando a letra U para designar a velocidade do objeto, reservando a letra V para a velocidade relativa entre os referenciais. Essa definição de momento era bastante clara no contexto newtoniano. Mas agora sabemos que observadores em diferentes referenciais discordam sobre os intervalos medidos de tempo. Dessa forma, por simplicidade, nós usamos na definição do momento relativístico o tempo próprio, já que o objeto está em repouso em seu próprio referencial e só precisa de um relógio para medir seu tempo. Com isso, podemos introduzir os efeitos relativísticos na definição do momento do objeto, simplesmente mantendo a expressão newtoniana, mas usando o resultado da dilatação do tempo. Note que agora o momento não é mais uma relação linear com a velocidade. Na sua forma relativística, quando a velocidade do objeto se aproxima da velocidade da luz, o momento linear tende ao infinito. Isso significa que a inércia do corpo se torna infinita, de forma que seria necessária uma força infinita para acelerar o objeto. Aqui cabe uma observação importante. O fato da velocidade da luz ser um limite superior não vem do segundo postulado da relatividade. Esse postulado afirma apenas que a velocidade é constante. O limite para a velocidade da luz se deve a dois fatores diferentes e independentes: o comportamento assintótico do momento linear, que estamos discutindo aqui, e a preservação do princípio da causalidade, que discutimos nesse vídeo aqui. São esses os dois motivos físicos que garantem que a velocidade de um dado objeto nunca possa exceder a velocidade da luz. Agora que definimos precisamente o momento relativístico, podemos então generalizar a segunda lei de Newton, escrevendo ela dessa forma. Note que o momento não é mais diretamente proporcional à velocidade, ou seja, a taxa de variação do momento não é mais diretamente proporcional à aceleração. Com isso, uma força constante não causa mais uma aceleração constante, como ocorre na mecânica clássica. Para ver isso, basta perceber que à medida que a velocidade aumenta, o fator de Lorentz também aumenta. E mesmo que a força de propulsão e a massa sejam essencialmente constantes, a aceleração ainda vai diminuir continuamente, de forma que o objeto nunca vai atingir a velocidade da luz. A primeira lei de Newton é muitas vezes mal compreendida como sendo um caso especial da segunda lei em que a força é zero. Mas ela é mais profunda do que isso. Ela estabelece a existência de pelo menos um referencial inercial, e ao fazer isso, ela define a arena onde a segunda lei de Newton é válida. Como nós já vimos nesse canal, a segunda lei de Newton é válida apenas em referenciais inerciais. Na relatividade especial, assim como na mecânica newtoniana, precisamos definir o conceito de referencial inercial. Com isso, incorporamos a primeira lei de Newton de maneira inalterada na sua essência. Nós apenas expandimos o seu alcance para incluir não somente o movimento de objetos mecânicos, mas também o movimento das ondas eletromagnéticas. Poderíamos expressar a primeira lei de Newton na relatividade da seguinte forma: existe pelo menos um referencial inercial no qual a propagação da luz é homogênea e isotrópica. Em outras palavras, devemos ter pelo menos um referencial no qual a luz sempre viaja em linhas retas com uma velocidade constante.
Somente após a definição desse referencial inicial que é possível estabelecer os postulados básicos da relatividade. Como vimos aqui no canal, a terceira lei de Newton diz que toda ação tem uma reação igual e oposta ao longo da mesma linha de ação, e isso nos leva à conservação do momento. Mas nesse ponto, é importante reconhecer que o conceito de força é pouco útil na mecânica relativística, em particular na relatividade especial. Primeiro, porque partículas em alta velocidade interagem entre si por colisões e não por interação à distância. Além disso, como nós veremos adiante, no contexto da relatividade geral, as interações à distância seriam separadas no espaço, de forma que as forças exercidas uma sobre a outra não poderiam ocorrer simultaneamente, já que a velocidade de propagação da influência de uma força não é infinita. De qualquer forma, embora o conceito de força não seja mais tão relevante, a essência da terceira lei de Newton se manifesta na relatividade especial através da conservação do momento linear. Esse sim, não é somente válido, mas extremamente útil em qualquer contexto relativístico. Nesse vídeo, eu busquei analisar a validade das três leis de Newton no contexto da relatividade e mostrar as modificações necessárias para que seu conteúdo seja preservado nessa área. Mas veremos nos próximos vídeos que quase tudo que é importante compreender sobre a dinâmica relativística pode ser aprendido não por meio do conceito de força, mas sim examinando as relações matemáticas de momento e energia relativísticos. E é isso que faremos no próximo vídeo dessa série. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!